Olá pessoal, tudo bem? Professor Márcio Araújo. Aprontei a nossa sala, aprontei a nossa casa e a gente vai falar um pouquinho hoje sobre literatura. O que a gente vai focar hoje vai ser justamente sobre um período que vai ser do quinhentismo. No nosso livro está dizendo o seguinte, nós estamos no capítulo 5, quinhentismo, colocando como se fossem as primeiras manifestações literárias no Brasil. A gente vai trabalhar sobre esses conceitos. Mas antes, é interessante a gente perceber algumas coisinhas. Por exemplo, nós quando estudamos literatura, a gente tem que ter uma noção de que nós temos uma linha da ciência sendo desenvolvida e nós temos uma linha da arte também sendo desenvolvida. A partir desse diálogo entre a ciência e a arte é o que vocês têm em casa com o estudo de literatura. Agora é interessante que, perceba, a ciência ela trabalha com a questão da objetividade, como todos nós sabemos. Já a arte trabalha a questão da subjetividade. Então, o que é que a gente vai ter? Nos nossos estudos, a gente vai ter, olha, a literatura sendo colocada entre a ciência e a arte. Então, em um determinado momento, a ciência olha o objeto artístico que é subjetivo e começa a dizer suas características, suas marcas e começa a dar o tom de que forma a gente poderia dançar essa música. Para ficar mais didático, a gente colocou aqui uma caixinha. Essa caixinha aqui é a caixinha da ciência. O que é que a ciência diz? A ciência diz o seguinte, ó, fica dentro da caixinha, vamos delimitar, vamos definir você. Só que a arte, na verdade, é essa linhazinha, certo? A arte vai ser jogada dentro da caixinha. Ela até fica um tempo, tenta desenvolver aqui, mas em determinados momentos, percebam, ela foge da caixinha, ela vai para outra linha. Então, quando nós estudamos literatura, a gente vai ter que ter essa noção. Há uma certa delimitação e a gente tenta ver isso através da ótica da ciência, mas como é uma área subjetiva, muitas vezes elas podem fugir. Então as regras não são tão rígidas assim. Quanto mais nós estudamos, mais a gente percebe que a arte, por muitas vezes, ela é inclassificável, ela foge um pouquinho da caixinha. Mas quando a gente pensa em literatura e pensando em provas, o que é que a gente pode se deparar? Bom, literatura eu tenho que ter momento histórico, eu tenho que ter características literárias, eu tenho que ter autores e obras, nós teremos que ter enredo, os romances no caso, interpretação textual e as artes plásticas. Em uma prova de literatura, normalmente é isso que a gente encontra. Nos nossos estudos de literatura, é isso que a gente vai encontrar. E pensando que, quando a gente trabalha o quinhentismo, a gente está começando um início do que seria uma literatura produzida aqui no Brasil. Então vejam aqui comigo. Nós temos aqui o nosso momento histórico. O momento histórico ele é importante? Ele é importante. Por quê? Porque o momento histórico ele delimita o que é que está acontecendo no mundo e a partir daí vem um artista. O artista, com a sua antena, com a sua sensibilidade, ele vai pegar, vai captar tudo e transformar isso em um produto estético. A gente percebe isso em vários momentos que a gente encontra na história mundial e também na história do Brasil. Então, por isso que quando a gente inicia, a gente pensa no momento histórico. Percebam aqui, nós temos as características literárias, seriam os produtos que foram feitos a partir desse momento construído e que vão seguir uma determinada estética. Quando a gente estuda a literatura, quando a gente pega essa linha da história da literatura, a gente também está estudando a história da humanidade. Então é claro que em um primeiro momento, como a gente pensa em um quinhentismo, que a gente ainda está caminhando bem devagarzinho, o que é que acontece? Nós não vamos ter muitos recursos, nós não vamos ter uma estética tão aprimorada, mas na medida em que a gente vai caminhando em relação à história da literatura, à história da arte, o homem vai se desenvolvendo e a partir desse desenvolvimento, o que é que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar muitos mais produtos estéticos, muito mais bem desenvolvido, muito mais rico, certo? Por isso que vejam aqui comigo, quando a gente pensa em autores e obras, às vezes os alunos ficam pensando, poxa, eu não preciso decorar autor e obra, mas é interessante, pessoal, porque se for pedido para você interpretação textual, vai fazer diferença você saber que é um Machado de Assis. Vai fazer diferença você saber que é um Pero Vaz de Caminha. Então, autores e obras continua sendo necessário. E aí a gente vai tentar pensar naquela ideia de memorização. Tem que se memorizar, tá? Vejam só, enredo. Um enredo, em vestibulares mais tradicionais também são interessantes essas visões. E normalmente se trata da relação de romances. Podemos ter uma peça teatral ali, um poema épico-popular, mas normalmente, em vestibulares mais tradicionais, a gente pensa em romance. Se a gente olhar aqui, nós temos aqui, chega, brilhou os nossos olhos, olha o Enem, muito forte aqui, interpretação textual, e a gente vai ter as artes plásticas. Bom,
Interpretação textual, a gente tem que ter noção seguinte, nós precisamos ter uma visão das características literárias, porque elas vão nortear a nossa visão sobre aquele determinado texto. Beleza, está aqui Machado de Assis, sei que tem um psicologismo, eu sei que há uma crítica quanto à burguesia, então a gente vai direcionar a nossa interpretação textual a partir disso daí. Então vejam, nós temos aqui as artes plásticas que no decorrer do momento, mais para frente, a gente vai perceber que vão surgir mais intensamente. Nós temos aqui o nosso quinhentismo, que é o nosso primeiro momento. O primeiro momento da literatura brasileira acontecendo, é claro que quando a gente começa, vamos pensar no carro. Quando a gente está na primeira marcha, uma marcha de força, a gente não tem tanta velocidade. A partir daí a gente vai se desenvolver, a partir daí a gente vai crescer mais na literatura. Bom, a gente está um pouquinho mais devagar. Quem está na velocidade maior? Portugal. E nesse momento em que está acontecendo o quinhentismo no Brasil, na Europa, a gente tem o classicismo. O quinhentismo acontece por volta de 1500 e 1601, certo? Essas datas são colocadas, mas não necessariamente elas são tão rígidas assim. Lembra aquela linha da arte, querendo fugir da limitação? Pois bem. Mas, enfim, começa por volta de 1500, 1601. A gente primeiro pensa o seguinte, que ela não vai ser uma escola literária. Ela vai ser uma manifestação literária. E aí você vai entender essa manifestação como algo que surge de uma forma bastante espontânea. Por exemplo, você tem aquela espinha, amanheceu de manhãzinha, ela surgiu, ela combinou com você, ela disse, olha meu amigo, amanhã se prepare que eu vou surgir. Não, ela não fez isso. Aconteceu de uma forma espontânea. Então, dessa forma que a gente vai entender a manifestação literária. De uma forma espontânea, as pessoas que estavam aqui no Brasil, que produziam alguns textos, elas puderam trabalhar isso e puderam escrever. É claro que não são escritores profissionais, então ainda está devendo muita coisa, tá? Voltamos aqui. A gente está pensando por volta do século XVI. A gente tem um momento histórico que é importante, a gente vai aprofundar isso no segundo momento. A gente tem a Companhia de Jesus acontecendo, trazendo os jesuítas para cá, com a ideia da Contra-Reforma, né? Barrando a ideia de Lutero, barrando a reforma protestante, e aí influenciou porque vieram os jesuítas e eles vão ser responsáveis por uma produção literária aqui no Brasil. Vamos aqui, o que é que a gente vai pensar aqui? Contexto histórico, conquista e colonização. Bom, conquista e colonização, lá vem o nosso Brasil, virando colônia, lá vem o investimento da coroa de Portugal para ver se o negócio aqui funciona, né? E no meio desse contexto histórico, a gente vai ter a nossa produção estética. Bom, nós temos aqui as grandes navegações, olha, Portugal, crista da onda, né? Se desenvolvendo, ganhando dinheiro, a gente vai ter a onda do mercantilismo, né? Então, nesse momento, os investimentos eram feitos para que seja trazido lucro para a coroa. Agora, quando se pensa em literatura, a gente tem, nesse momento do quinhentismo, uma bifurcação. Essa bifurcação se diz em literatura de informação e literatura jesuítica, né? Ainda são textos muito simples, ainda não está tão sofisticado. O que a galera estava fazendo no classicismo na Europa está um pouquinho mais avançado, mas é o que a gente tem como início de tudo. Nós temos aqui, ó, em literatura de informação, nós temos aqui, primeiro, exaltação da Terra Nova. Então, a gente está nesse momento, num clima muito bom, e a gente diz o seguinte, olha, que terra maravilhosa, que investimento perfeito que eu consegui agora. Então, a gente vai escrever os textos falando justamente dessa exaltação dessa terra. Nós temos aqui uma conquista material. Eita, e a gente começa a pensar, professor, e literatura não trabalha a questão da gratuidade? Como é que fica essa ideia de conquista material? Bom, pois é o início de tudo. A gente ainda está se desenvolvendo, mas foram os primeiros textos que foram desenvolvidos, os primeiros textos que foram escritos. Então, é assim. Então, a gente vai ter uma conquista material, a gente vai ter textos descritivos. Ora, se a Terra é recém-descoberta, se eu não entendo direitinho dela, então o que é que eu vou fazer? Eu vou descrever tudo. Tem ouro, tem prata, tem índio, especiarias. O que eu posso conseguir isso daí? Ao Brasil? Beleza, vamos descrever tudo isso daí. E aí a gente vai ter aqui valor histórico. Pessoal, qualquer figura que você encontre indígena na literatura brasileira vai ter a sua gênese, o seu início nessa literatura de informação. Dentro dessa literatura de informação, o que é que a gente vai ter? A gente vai ter uma representação do nativo. Pode ser que não seja uma representação real, fidedigna, mas é uma representação que a gente vai ter do nativo. Do colonizador, olhando para baixo, dizendo, olha aí o nativo, beleza, mas é uma representação, é um valor histórico, tá? E a gente vai ter, dentro dessa literatura de informação, um nome que é muito forte, né?
Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha vai ser o cara, vai ser aquele que escreveu a carta ao rei, dizendo, opa, achamos os índios, achamos essa terra maravilhosa e estamos procurando ouro. É isso que ele vai fazer. Ele é para ser objetivo, ele é para dizer apenas, nós encontramos isso, mas ele foge, ele busca o que a arte vai encontrar com a ideia de subjetividade e ele começa a falar, por exemplo, da beleza das Índias. Ok? Vamos voltar aqui. Se a gente tem de um lado a literatura de informação, percebam, em 1500 iniciamos o processo de descobrimento, entre aspas, do Brasil, certo? Por volta de 1500, 1549, lá vem os jesuítas. Vieram os jesuítas, ficaram responsáveis pela educação do Brasil. Qual era a ideia deles? Eu vou trazer fiéis para vocês. Né? Vamos aqui, está tendo uma crise aí, igreja católica de um lado, igreja protestante do outro. Beleza, lá vem os jesuítas. Vamos produzir textos. Vamos buscar o quê? Buscar a catequese. Olha a gratuidade dele. Sofrendo uma quedinha de leve, né? Gratuito? Não é. Por quê? Porque ele está querendo um objetivo maior, um fim, que seria a catequização dos índios, né? Então nós temos a catequese aqui acontecendo, nós temos, aqui era a conquista material, nós aqui teremos a conquista espiritual. Então a ideia que a gente vai ter aqui é que nós vamos salvar essas almas maravilhosas, né? Esses índios maravilhosos e vamos trazer para a cultura cristã europeia. Aí você vai ver aqui, nós temos também um teatro, desenvolvimento, senso crítico, não é isso, pessoal? Bom, o teatro ele vai ser pedagógico, vai ser um direcionamento bem mais forte nessa ideia de chegar a uma catequese. E aí a gente vai ter em alguns momentos a chamada poesia de devoção. Essa poesia de devoção, logicamente não era para os índios, mas a gente vai ter o seguinte, nós vamos ter uma poesia que ela é construída de forma que algumas pessoas dentro dessa comunidade que tinham noções de linguagem, que poderiam ler os textos, vão ler, por exemplo, louvores aos santos, a Nossa Senhora, e aí vai. Quem é o principal nome desse grupo? Nós temos aqui nosso amigo, padrezinho José de Anchieta, né? Esses são os dois nomes significativos que a gente vai ter. Esse foi o primeiro momento da nossa aula. Já já a gente vai se encontrar e a gente vai ter um segundo momento de aprofundamento. Vamos entender, retomar alguns pontos, verificar o que a gente precisa realmente saber quando se pensa em quinhentismo, em esses vestibulares, tá bom? Vamos aqui comigo. Estamos lembrando? Quinhentismo, ele acontece no Brasil por volta de 1500 e vai até 1601. Bom, a gente vai perceber o seguinte, poxa, essa manifestação literária que o professor falou, pessoal, ela vai acontecer logo em 1500, ou seja, o pessoal já sai das náuseas e vai já produzindo o seu texto? Não vai produzir esse texto logo não, vai ter um momento. Por volta de 1549, 1550, a gente vai ver alguns registros já sendo produzidos, tá? Mas, como eu falei para vocês nas aulas anteriores, aí vai ser o caminho da ciência que ela vai colocar aquela arte dentro da caixinha. E aí você vai entender o seguinte, primeiras manifestações literárias do Brasil. Então, pessoal, quando a gente está começando a aprender, por exemplo, matemática, um assunto novo que a gente não domina, como é a nossa velocidade? Como é o nosso desenvolvimento? Eu acredito que seria, normalmente, um desenvolvimento um pouquinho mais lento, é um cuidado maior, indo um pouquinho mais devagar. Então, a gente não vai pensar que a gente já vai chegar dentro desse momento da literatura já produzindo tudo que nós temos direito, já se igualando com o que estava acontecendo na Europa. E por falar em Europa, vocês lembram o que estava acontecendo, né? Lá estava rolando o classicismo. Lá estava rolando o seguinte, olha, chegou o soneto é a bola da vez. Aqui, como nós estamos tratando de escritores não profissionais, então a gente estava um molde bem mais antigo, a gente ainda estava meio medieval, apesar do mundo todo se desenvolvendo, mas é o que estava acontecendo aqui. Lembrando, o quinhentismo é um movimento da literatura que acontece no Brasil, é o nome que a gente dá para esse momento no Brasil. Ah, não aconteceu o quinhentismo na Europa? Não aconteceu. O que estava rolando na Europa já vai ser o que vai ser colocado como classicismo, tá bom? Mas o nosso cordão umbilical, lembrando de Portugal, vindo para cá. Já já a gente vai encontrar com Portugal, mas é lá no Barroco. Primeiro momento, quinhentismo. Vamos aqui. A primeiro questionamento que a gente vai ter, literatura do Brasil ou literatura no Brasil? Pessoal, primeiro, essa construção literária, ela ainda não se faz pelos brasileiros.
né? Nós estamos num terreno que é o Brasil, nós estamos construindo sobre o Brasil, sobre nossas experiências no Brasil, mas ainda não somos brasileiros produzindo. Então, quando a gente passa em literatura do Brasil, a gente ainda vai ter essa efetivação, um escritor brasileiro ocorrendo lá no Barroco. Por enquanto, são os estrangeiros que estão chegando aqui e estão produzindo esses textos. Então, é interessante que a gente perceba que, nesse primeiro momento, a gente vai pensar em literatura no Brasil acontecendo, né? É o que está sendo produzido aqui, ainda não somos brasileiros. Pensando nisso, quem seriam os brasileiros nessa época? Seriam justamente os índios. Os índios têm literatura, os índios têm uma cultura bastante interessante, só que as manifestações deles se fazem de forma oral. Então, nesse momento, a literatura, na verdade, ela só vai se interessar com os textos produzidos pela escrita, né? A palavra é importante, tá? Então, vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, a gente começa a pensar no momento histórico, né? Há mudanças econômicas? Há mudanças econômicas. Isso vai afligir a literatura? Vai bater na literatura? Vai. Lembra da nossa primeira aula? Lembra do nosso primeiro encontro? A gente diz o seguinte, que o momento histórico é interessantíssimo para a gente perceber para onde vai aquela linha da literatura, para onde vai aquela linha da arte. Então, ela vai ser provocada sim por isso. Então, percebam, momento histórico, surto de urbanização. Opa, o feudalismo estava quebrando. Não vai acontecer. Então, a galera que ficava nos feudos, a galera que ficava concentrada em outros centros, que não centros urbanos, que não uma movimentação tão intensa, vamos começar a migrar, né, pessoal? Vamos começar a trabalhar os centros urbanos. E aí começa a esse surto de urbanização acontecendo, né? É claro que isso está acontecendo em relação ao mundo, né? O Brasil ainda está caminhando, né? Mas está acontecendo em relação ao mundo e isso vai causar um impacto com o olhar dos escritores dentro dessa produção. Nós não estamos nesse sistema econômico do feudalismo, nós estamos entrando nesse sistema do capitalismo mercantil. Então, o que é que a gente pensa no capitalismo mercantil? Bom, a gente vai pensar no processo das grandes navegações, a gente vai pensar em buscar essas especiarias, a gente está pensando em buscar colônias e a gente está pensando, a gente é Europa, né? Vamos até em outros mundos, vamos buscar outras coisas e aí vamos, sim, tirar o lucro desses terrenos que a gente acabou de encontrar, que seriam agora, teoricamente, nossos. Então, a gente vai trabalhar com o capitalismo mercantil. Isso é o que fez, por exemplo, a nau chegar até o Brasil. E é por isso que surgiu a nossa literatura. Então, tem ou não tem influência da economia, do contexto histórico, na produção literária? Eu acho que vocês agora estão concordando comigo que realmente tem influência muito forte. Então, vamos ver aqui. Ruptura com a igreja. Como é que a gente pensa com essa ruptura com a igreja? Porque até então a igreja ela tinha um poder muito grande. E aí começa de uma forma tímida a surgir uma classe que não é nobre, que se alia aos nobres, que vai começar a desenvolver um capital. E aí a gente vai pensar no início de uma possível burguesia, né? A concentração, por exemplo, dos locais que nós temos, dessas urbanizações, vão ser chamadas inicialmente de quê? De burgos. Né? Então os burgos surgem, a galera começa a dizer, olha, joga um dinheirinho aqui que eu vou nessa caravela e a gente vai trazer as especiarias para você. E é isso que vai acontecer. Então, a ruptura da igreja, a igreja ela vai sofrer um baque muito grande. Né? A gente está começando aí a ter a igreja católica sendo desenvolvida e a gente vai ter a igreja luterana. A igreja luterana tomando conta de tudo, a igreja luterana chegando e mostrando mesmo que, ó, vem para cá. A nossa igreja, ela vai dar a possibilidade, por exemplo, de tu saber o que é que está escrito na Bíblia. E aí vem a tradução que a gente ouve. Isso faz com que a nossa igreja católica ela perca o seu poder. A igreja luterana estava se desenvolvendo bastante, então o que é que a igreja católica pensou? Cara, não dá para aqui não. Então a gente tem que ir para onde? A gente tem que ir para outros locais. Então, pega aí, vamos formar uma campanha de Jesus, vamos botar os jesuítas e vamos mandar esse povo aí para trazer esses fiéis para a gente. Olha só, os jesuítas que chegam para cá nesse intuito de trazer fiéis vão produzir o quê? A literatura brasileira. Vai ter ou não vai ter influência? Vai ter sim. A gente vai ter o Renascimento. Com essa ideia do Renascimento chegando, né, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma ideia de que o homem, ele é soberano, e aí vocês vão lembrar que existiu o teocentrismo e o antropocentrismo. O teocentrismo, Deus como centro de tudo. Antropocentrismo, homem como centro de tudo, o antro. Então, dentro da história da literatura, nós vamos ter uma hora teocêntrica, outra hora antropocêntrica, e a gente vai ficar rodando nisso daí. Hora teocêntrica, hora antropocêntrica. Chega uma hora que esse carrossel está rodando aqui, para e para no meio. Não sabemos se é teocêntrica ou não sabemos se é antropocêntrica, então isso daí vai ser algo normal que vai acontecer. Olha a influência dentro da estética, né?
E aí a gente foi colocado aqui, a gente já disse para vocês que existe a reforma protestante e existe a contra-reforma. A reforma protestante, Martinho Lutero, e a contra-reforma, a tentativa da Igreja Católica de resgatar os seus fiéis. Tá? Vamos aqui, vamos continuar a brincadeira. Estão entendendo? Quando a gente pensa em estética do quinhentismo, a gente pensa em manifestações literárias. E o que é que aconteceu aqui? A gente pode pensar em bifurcação, a gente pode pensar em dois caminhos que aconteceram aqui, esteticamente falando. Nós temos o que a gente vai ter de literatura de informação, temos outros nomes também, certo? Mas vamos padronizar com literatura de informação. Né? E a gente vai ter do outro lado literatura jesuítica. Olha só como o nome já é sugestivo, literatura de informação. Então, os meus textos eram para ser sobre a nossa terra recém-descoberta. Então, você pega a literatura de informação, textos, tratados geográficos, documentos que foram feitos, descrições sobre o que é que temos aqui para se tirar lucro, tudo isso daí vai ser experiências que vão ser relatadas, vai ter um teor informacional muito grande, vai ter um valor histórico bastante forte. Isso vai ser a literatura de informação. Como o próprio nome está dizendo, a preocupação é com a informação. E professor, uma hora dessa você está me perguntando assim, professor, como é que essa literatura que era para ser informação objetiva começa a ser subjetiva? Bom, em determinados momentos, os escritores dão asas às suas emoções e começam a escrever de coisas que não são tão interessantes, né? Pelo menos de uma forma mais objetiva. Por exemplo, a beleza das Índias, começa a falar sobre isso. E a literatura jesuítica? Lembra aquela crise da igreja? Lembra o que é que estava acontecendo? Bom, qual era o intuito daqui? Meu amigo, eu vou trazer fiéis para cá. Agora pensem comigo. O que é mais interessante? Se eu penso aqui em uma palestra para umas crianças de 4, 5, 6 anos de idade. Vamos pensar em 6 anos de idade. Então era mais interessante trazer, por exemplo, um dentista para falar sobre a importância da saúde bucal? Ou é mais interessante eu pegar e produzir um teatrinho de fantoches para essas crianças? Bom, é mais interessante o teatrinho de fantoches, vocês vão convir comigo que é mais legal. E aí vai ser o seguinte, quem são esses jesuítas? São aqueles que vão chegar aqui e vão dizer assim, olha a fé cristã aí, meu povo. Só que quando eles pensam na fé cristã, eles começam a pensar o seguinte, olha, esses índios mais velhos aí é meio complicado de fazer essa transformação. Vamos fazer o seguinte, vamos focar nos curumins. E eles focam nos curumins, eles procuram, na medida dos curumins, trabalhar essa literatura como vai ser construída, né? Com o intuito do quê? Aí quebra a gratuidade, tanto de um lado como do outro, com o intuito de produzir uma estética, mas que vem uma função que é a catequização, no caso da literatura jesuítica. Né? Vamos lá, seguindo a brincadeira, vamos fechar aqui literatura de informação. Lembra o nome mais forte que a gente tinha falado no nosso primeiro encontro, né? Pero Vaz de Caminha, né? Por que Pero Vaz de Caminha, professor, ele é tão citado assim? Ele é tão grifado, sublinhado? Porque é dentro das produções colocadas como literatura de informação, aquele que mais se aproximaria de uma possível literatura. Ele vai narrar fatos, ele vai descrever sobre os índios, né, que são colocados lá, os gentis, ele vai ter essa inclinação literária mais forte. E aí você vai ter aqui, ó, literatura de informação, como nós sabemos, exaltação da Terra Nova. Opa, chegamos na Terra Nova. Tá tranquilo, vamos descrever, essa terra é maravilhosa, vai trazer muito lucro para a coroa, vamos nessa vibe, vamos nesse pensamento. Então a gente vai ter exaltação da terra nova, tranquilo, conquista material. Por que é que eu estou aqui, meu amigo? Eu estou aqui para buscar o lucro. Isso, a coroa, quando coloca, por exemplo, a pena na mão do Pero Vaz de Caminha, diz assim, meu amigo, escreva aí o que é que eu vou conseguir com isso. Então a conquista aqui é uma conquista material. Pelo que a gente sabe da nossa história, né? A gente teve uma colonização de exploração e não de povoamento. Então a gente não teve muito o que dar em troca, nós tínhamos muito ouro, né? Então ficou muito assim. Mas o intuito primeiro era o quê? Chegamos aqui por quê, meu amigo? Chegamos aqui porque a gente queria justamente essa construção material. E aí vamos aqui, textos descritivos. Ora, se a galera da coroa não está vendo o que está acontecendo aqui, se não tinha fotografia na época, se não tinha vídeo, não tinha câmera, não tinha nada, como é que eu vou saber como é o terreno, pessoal, que eu estou investindo? Ora, uma descriçãozinha básica cai bem. Então, os textos aqui têm essa inclinação descritiva, tem esse momento em que eles se preocupam dessa visão de descrever minuciosamente. E aí vem a descrição dos índios, que é muito interessante para a nossa literatura, que vai dar a cara do índio brasileiro, né? Todos os autores, desde o modernismo, do romantismo, quando olha para o índio, a gente vai pensar no quê? Na literatura de informação. Chego na literatura de informação e, a partir dessa literatura,
eu vou produzir o quê? Eu vou produzir essa figura do índio que naquele contexto histórico, da história da literatura, por exemplo, no romantismo, quando olha o índio, ele olha a partir da sua ótica romântica. O modernismo, quando olha o índio, ele vai olhar o índio a partir da sua ótica modernista. E aí é claro que todos esses textos vão ter um grande valor histórico. Se a gente for pensar, o que é o Brasil? O Brasil, nesse momento, o que é que nós temos de registro? Apenas isso. Então, é o que nos cabe, é o que a gente vai ter como informação. E aí o olhar vai ser justamente do colonizador, que vai ver o nosso terreno e vai dizer, é isso aqui, né? E aí a gente só tem isso como registro, tá bom? Literatura de informação. Olha o Pero Vaz de Caminha aí, gente, né? Lembra, o pessoal sempre fala assim, a carta de Pero Vaz de Caminha, a carta de Pero Vaz de Caminha. Qual é o nome da criança? Qual o batismo dela? Se chama a carta a El Rei Dom Manuel sobre o achamento do Brasil, né? O pessoal simplifica, a carta de Pero Vaz de Caminha, fica mais fácil, né? Mas esse vai ser o texto que vai ser desenvolvido, né? E ele vai escrevendo sobre o Brasil e tudo, e em determinados momentos ele cai na literatura. Ele vai falar sobre os índios, ele vai falar sobre as belezas, ele vai dar a sua ótica mais subjetiva, né? Talvez ele ficou um pouco entediado e disse, cara, eu já falei sobre tudo isso, não está dando lucro, então vamos lá, vamos tentar escrever outra coisa. E aí cai-se dentro da literatura, né? O que é que a gente pode perceber dentro do texto de Pero Vaz de Caminha? Bom, percebe-se que há uma construção. Ele sabia escrever, agora eu entendo, ele não era esse escritor profissional, a gente não está pensando de Camões, né? Mas é alguém que poderia escrever um texto muito bem construído para os padrões da época, né? Pensando que a gente está pensando em 1500, né? 1500, 1600. Então, ó, ele vai ter, nesse contexto, um bom nível literário, né? Ele vai escrever muito bem, vai ser bem desenvolvido, né? É claro, valor histórico, porque a nossa percepção da nossa terra, as primeiras percepções sobre o nosso índio silvícola veio daqui. Nós vamos ter aqui, ó, o impulsionar dos portugueses para as aventuras marítimas. Também ajudava, né? Que aconteceu um pouco com os Lusíadas de Camões, que está rolando aonde? Ó? Lá na Europa. Então, o que é que a gente vai pensar aqui? Ó? Impulsionar os portugueses para as aventuras marítimas. Olha, dizia uma propaganda e disse, olha só como é o Brasil, vamos para cá. Chegue junto, que a gente vai conseguir conquistar essa terra. E vieram muitas pessoas, né? E a gente tem uma relação menor, uma dilatação da fé cristã. Como é que vê essa dilatação da fé cristã? Bom, quando se chega em um determinado momento que ele olha para o Brasil e diz, realmente nós não temos ouro, realmente nós não temos tanto lucro. Então o que é que a gente pode esperar aqui? Bora esperar, vamos fazer o seguinte, vamos trazer mais fiéis para a Igreja Católica, né? E aí foi o que cabe no finalzinho dos direcionamentos que ele vai ter dentro dos seus textos. Bora continuar a brincadeira? Olha só o texto literário para a gente. Estão acompanhando aqui? Lembra aquilo que eu falei no nosso primeiro encontro? Há uma memorização que é interessante. Então percebam, nós temos aqui qual o nome ali embaixo, meu amigo? Carta de Pero Vaz de Caminha. Opa, Pero Vaz de Caminha. Opa, quinhentismo. Ó, tua cabeça agora está funcionando que nem as páginas da internet. Quando surge aí, quando você digitou na tua cabecinha aí, Carta de Pero Vaz de Caminha, você já vem, outra página já se abriu. Já é quinhentismo, então tu já sabe como é que tu vai direcionar a tua visão em uma questão, por exemplo. Olha só como é que eles construíam, o que é que ele escreveu. Aqui ele vai falar sobre os índios, tá? Os índios daquela época, a visão desse colonizador sobre os índios. Ele vai fazer um texto descritivo. Lembra que foi um dos tópicos da literatura de informação? Olha aqui. A feição deles é serem pardos, maneira de avermelhados, de bons rostos, de bons narizes, bem feitos, andam nus, sem nenhuma cobertura, nem estima de cobrir ou de mostrar suas vergonhas. E nisso tem tanta inocência como em mostrar o rosto. Ó, percebam aqui nesse primeiro momento, nesse primeiro parágrafozinho. Está representando bem os índios, né? Estão dizendo que eles são bonitos, né? Bons rostos, bons narizes, né? Tem uma ideia de inocência. Então, ó, uma visão boa sobre o índio, né? Então, perceba que ele já está entrando nessa literatura, nessa descrição. Ele vai pensar em criar o personagem dele e ele vai desenvolvendo, ó. Os cabelos seus são corredios e andavam tosquiados, de tosquia alta, mas que de sobrepente, de boa grandura e rapados até por cima das orelhas. Então ele olha e diz assim, vou te descrever. Olha como é o nativo. O nativo é isso. Né? Você não tem foto, não temos uma imagem de câmera, né? Mas eu estou te descrevendo esse índio para você saber mais ou menos o que é que nós encontramos aí. Textos descritivos, construção de personagem, talvez, né? Pelo menos é o que a gente tem por hoje. Aí a gente vê aqui, ó, outra bifurcação que a gente vai encontrar, que é chamada literatura jesuítica. Literatura jesuítica, a gente lembra o quê? Eles estão aqui
para vivenciar a literatura, vivenciar a arte, se manifestar de uma forma extremamente subjetiva? Não, é para trazer fiel, é para encontrar esses fiéis e construir um novo momento da Igreja Católica. Deu muito certo aqui, inclusive foram até expulsos por conta disso, porque estava dando muito certo, a coroa não estava apitando muita coisa não. Aí Marquês de Pombal chegou e disse assim, epa, vai-se embora, negada, né? Mas por enquanto eles estão aqui, 1549, por aí, 1550. Literatura jesuítica, nós temos o primeiro carro-chefe. Para que a gente está aqui? Opa, é catequese. É para formar os índios. E eu vou construir isso dentro dessa literatura, né? Então, vou apresentar eles a Nossa Senhora, Jesus Cristo, esses personagens que até então não eram tão vistos, né? Na verdade, o índio tinha a sua cultura, o índio tinha a sua manifestação, os seus deuses, as entidades da natureza, e as entidades, a partir desse processo, né, ela vai ser apagada. Vocês lembram que é um conceito chamado genocídio, né? Genocídio é a morte física. Etnocídio é a morte cultural. Então, esse processo que chega com essa literatura jesuítica, a gente pode entender como um etnocídio. Há um apagamento de uma cultura, uma tentativa de apagar essa cultura sendo desenvolvida aqui, tá? Etnocídio aqui, truando. Aí você vai ter aqui conquista espiritual. Lembra que anteriormente a gente tinha uma conquista material? Bom, agora é espiritual. A ideia de que vamos pegar esse índio, vamos cuidar ele a partir da fé cristã. Lembrando que um índio mais velho, né, dava muito trabalho, então eles vão focar nos curumins, nos pequenos índios, né? A gente vai pensar também nessa ideia da escravidão da época. Bom, o índio, ele tinha muito mais resistência, né? Ele estava na terra dele, então se ele escapasse, voltava para a tribo. Os negros já não tinham essa possibilidade, né? Porque eles vinham de outros continentes, né? Então não tinha muito como escapar. Então a escravidão em relação ao índio não deu muito certo aqui. E por isso a Igreja Católica chegou e disse, ei, tu deixa que eu trabalhar com esses índios? Então pode trabalhar, fica à vontade aí, a coroa liberou. Aí veja aqui, ó. Teatro pedagógico, olha só o nome pedagógico aqui, é de ensinamento. Então, o que é que eles faziam? Eles não poderiam chegar logo de cara dizendo assim, opa, esqueça Tupã. Então, nos primeiros textos, eles desenvolviam assim, ó, eu te mostro Tupã, te apresento Cristo. Cristo e Tupã são amigos. E no decorrer dessas construções literárias, Tupã ia desaparecendo das narrativas, ia aparecendo Nossa Senhora, ia aparecendo outros santos, né? E a partir daí a gente vai ter essa nova construção cultural, né? O etnocídio truano aí, viu? Poesia de devoção. Em alguns momentos, a gente vai ter um textozinho falando sobre isso aí, em alguns momentos a gente vai ter justamente dessa ideia de um texto exaltando Nossa Senhora. É claro que não era para os índios da época, mas era para as pessoas que estavam lá, tinham contato com a língua, né? O padre ia manifestar-se dentro da igreja, opa, aqui um poeminha, e a galera tinha contato com isso, tá bom? E aí vai ter um valor, engraçado, o valor da literatura jesuítica esteticamente é muito mais interessante que a literatura de formação, né? Isso é bom a gente ressaltar. José de Anchieta, olha o José de Anchieta aí sendo responsável aqui pela arte da gramática da língua mais usada na costa do Brasil. Olha, a primeira coisa que ele faz, ele produz uma gramática, porque a partir daí eu vou entender a ideia do silvícola, eu vou entender a sua linguagem e dessa linguagem eu vou produzir essa literatura. A gente vai ter também a produção de uma poesia de devoção, a gente vai ter o teatro de caráter pedagógico e a gente diz aqui, ó, moral religiosa católica acontecendo e do outro lado os costumes indígenas. Esses costumes indígenas aos poucos vão sendo tirados, mas no começo é interessante que eles estejam juntos. Olha só o que é que a gente vai ter aqui, uma poesia bem bonitinha, né? Sendo construída, a Santa Inês, né? Aí a produção é: Cordeirinha linda, como folga o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Cordeirinha santa, de Jesus querida, vossa santa vinda o diabo espanta. Por isso vos canta com prazer o povo, porque vossa vinda lhe dá lume novo. Então, um texto, uma poesia de devoção, trabalhando o conceito de exaltação de uma figura católica, né? Os já iniciados na linguagem naquela época. Aí a gente vai aqui, ó. Ih, professor, agora é uma questão? É uma questãozinha. Como é que tudo isso aí que a gente trabalhou vai surgir dentro de uma prova? Primeira coisa, lembra que eu falei no primeiro encontro que é interessante a gente perceber, opa, interpretação textual, massa, mas eu tenho que ter uma noção. É um texto literário? Beleza, texto literário. Opa, vamos embora. Vamos encontrar aqui a construção que possa ser feita aí. E aí a gente vai ter essa visão mais bem definida. Ó,
Lê a estrofe e faça o que se pede. A estrofe era: dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados. José de Anchieta, Alto São Lourenço, aí você pensa alto, opa, teatro pedagógico, tá bom? Aí você começa a pensar comigo aqui, dos vícios já desligados, vícios alguma coisa teve e agora eu não tenho mais. Dos pajés não crendo mais, opa, pajés, né? Olha só a morte cultural. Nem suas danças rituais, eu não quero saber do pajé, eu não quero saber de nossas danças, não quero saber dos seus rituais, nem seus mágicos cuidados. Então a magia que existia na época também não está muito afim não. E aí continuamos a leitura do texto e dizia o seguinte: assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe, aquela que a gente leu anteriormente, pronunciada pelos meninos índios em procissão. Olha só. Aí vem o item A e diz pra gente: a partir daquela estrofe, os meninos índios representam o processo de aculturação em sua concretude mais visível, como produto final de todo um empreendimento do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. B. A presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. C. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura ao mencionar as danças rituais e as magias praticadas pelos pajés. D. Os meninos índios são figuras alegóricas, cuja construção como personagem atende a todos os requintes da dramaturgia renascentista. E. Os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese trazida pelos jesuítas, de quem querem libertar-se tão logo seja possível. Bom, essa é a questão que foi lançada para vocês. No momento que eu estava lendo, a cabecinha de vocês já estavam trabalhando, vocês já estavam dizendo, opa, aquele ponto ali é meio estranho, não é tão interessante. Então agora, com aquele olhar de águia, né, para aquela questão, a gente vai chegar aqui e vai perceber o seguinte, olha, assinale a afirmativa verdadeira, considerando a estrofe anterior, pronunciada pelos meninos índios em procissão. Então vocês têm que entender que eram os meninos que diziam lá, olha os curumins que eu falei para vocês, né? Dos vícios já desligados, nos pajés não crendo mais, nem suas danças rituais, nem seus mágicos cuidados, né? Então os índios, né, os curumins que estavam fazendo esse processo de catequização, estavam nesse momento do alto, nesse momento do teatro, trazendo essas ideias. Então vamos aqui. Primeira coisa, a gente já percebeu que são os índios que estão falando, né? Os meninos. O item A diz, os meninos índios representam o processo de aculturação, ou seja, quebra da sua cultura, em sua concretude mais visível. O índio, ele está dizendo assim, opa, não dá, não quero, né? Não quero essa cultura, a minha cultura. Né? Aí vem, produto final de todo um empreendimento do qual participaram com igual empenho a coroa portuguesa e a Companhia de Jesus. Não posso falar nada dessa questão, a não sei dizer, o item A está corretíssimo. E os outros itens? Os outros itens nós vamos ter o seguinte, a presença dos meninos índios representa uma síntese perfeita e acabada daquilo que se convencionou chamar de literatura informativa. Opa, a literatura jesuítica, não é não? Os autos, né? Literatura de informação, não temos peças teatrais. Os meninos índios estão afirmando os valores de sua própria cultura. Pessoal, não estão afirmando os valores de sua própria cultura. É o contrário. Estão aceitando a cultura europeia, a cultura católica. O item 10 diz, os meninos índios são figuras alegóricas, cuja construção de um personagem atende a todos os requintes da dramaturgia renascentista. Eita, pessoal, dramaturgia renascentista, a gente não estava caminhando, como é que a gente vai chegar a toda uma sofisticação de texto nesse exato momento? E aí eu não sei se há realmente uma figura alegórica, né? Se é metaforicamente, já que eles estão lá presentes. Né? Então a gente quebra o item D também. O item E diz, os meninos índios representam a revolta dos nativos contra a catequese. Nesse momento, não vai ter revolta. Os curuminzinhos vão só dizer amém, né? Amém, vamos aqui, tá valendo. Né? Então, não tem essa possibilidade de romper com a cultura, né? Com esse etnocídio nesse exato momento. Então, assim, pensando nisso daí, a gente finaliza o que a gente poderia ter sobre a ideia do quinhentismo, separando naqueles dois momentos, o primeiro momento de introdução e o segundo momento de aprofundamento. Espero vocês em outro momento, bons estudos e até mais. Tchau, tchau!